Boa noite. Prosseguindo com as leituras sobre os 20 anos de regime militar no Brasil, vamos avançar dentro do capítulo 4º do livro Sociedade Brasileira Contemporânea. A autoria do professor Rodolfo Estanque. Capítulo 4º, cujo título é o seguinte: O Brasil das Forças Armadas. Tópico 4.2. A legitimação do novo governo. O golpe dos militares deveria ter sido provisório. Pelo menos era o que pretendia parte dos membros da sociedade civil, como os governadores Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carvalho Pinto, de São Paulo. Para os udenistas e outros movimentos de oposição ao governo de Goulart, a saída do presidente seria uma oportunidade para livrar o país do trabalhismo e prometer um novo modelo econômico-social, bem distante do getulismo. A força dos conspiradores surgiu da necessidade de mudança, de reorganizar a distribuição dos poderes no Brasil. Evidentemente, não se tratava de um movimento hegemônico nas aspirações com relação ao futuro político do país. Hélio Gaspari revela que nem mesmo dentro do exército havia um consenso sobre como seria o governo após as ações de 1º de abril de 1964. Os generais no comando de todo o movimento concordavam em uma parte bem específica do plano. Era preciso acabar com o governo civil para promover a limpeza da casa e alcançar legitimidade democrática para o golpe. O presidente interino, Ranieri Mazzilli, acabou ficando apenas alguns dias no cargo e teve de responder a uma junta militar autodenominada Comando Supremo da Revolução. O órgão era formado pelo general Arthur da Costa e Silva, pelo almirante Augusto Rademacher e pelo brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello. No dia 9 de abril, o novo governo começava a mudar as bases institucionais brasileiras. Redigido pelo jurista Francisco Campos, o Comando Supremo baixou o primeiro dos atos institucionais, que estabelecia suspensão temporária da estabilidade dos funcionários públicos, suspensão da imunidade parlamentar e cassação de mandatos eletivos, suspensão dos direitos políticos por 10 anos, fortalecimento do poder do presidente da República, que poderia apresentar projetos de lei e emendas constitucionais que deveriam ser votadas em 30 dias. Do contrário, seriam aprovadas por decurso de prazo, e decretação do estado de sítio, sem aprovação parlamentar. Que bosta! Que bosta! Terrível, não? Posteriormente conhecida como AI-1, a medida se tornou o primeiro mecanismo de perseguição política do novo regime militar brasileiro. Ainda em abril de 1964, movimentos estudantis foram alvos da repressão,
assim como estudantes e entidades sindicais. Representante máximo da imprensa getulista, o jornal Última Hora, de Samuel Weiner, teve sua sede destruída por manifestantes. 2 dias depois de baixar o ato institucional, os militares realizaram as eleições indiretas. O general cearense Humberto de Alencar Castelo Branco se tornou o novo presidente da República. Ao assumir, prometeu que entregaria o cargo em 1966 a um político eleito de forma direta pela população brasileira. Porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante, entretanto, o que ocorreu nas 2 décadas que seguiram o golpe não poderia estar mais longe dessa promessa. Nas primeiras semanas após a queda de Goulart, foram presas mais de 5.000 pessoas. Cerca de 2.000 funcionários públicos foram exonerados e ocorreram intervenções em 70% das entidades sindicais mais atuantes do país, que tinham mais de 5.000 membros. Boris Fausto afirma que, em números conservadores, 1,4 mil pessoas foram afastadas de cargos civis e outras 1,2 mil pessoas foram destituídas de cargos militares. Militantes do Partido Comunista, na ilegalidade desde 1946, eram os alvos preferenciais. A repressão política emanava do coração do regime. A tortura passara a ser praticada como forma de interrogatório em diversas guarnições militares. O objetivo central do aparelho repressor era conter a subversão e assegurar a estabilidade do novo governo. Um dos instrumentos mais importantes desse movimento foi a criação dos inquéritos policiais militares, IPMs, usados para investigar quem praticava crimes contra o Estado. Antes de completar 6 meses, o governo militar já lidava com denúncias de tortura, denúncias realizadas por jornais como o jornal carioca Correio da Manhã. Castelo Branco chegou até a pedir investigações oficiais sobre as denúncias, que se focavam em setores militares mais extremos, mais radicais, chamados de linha dura. Em junho, o general Golbery do Couto e Silva, que costurara as alianças entre militares e civis, as quais tornaram o golpe possível, criou o Serviço Nacional de Informações, SNI. Realizado aos moldes da CIA, a organização seria responsável por recolher materiais e investigar as ameaças internas que existiam dentro do país. Com o tempo, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, acabou se tornando um dos instrumentos mais importantes da estrutura autoritária do regime. Em torno dele, aglutinavam-se militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros da Polícia Federal e delegacias estaduais. Entre os nomes que se juntavam à direção da entidade estava o nome do coronel João Batista Figueiredo,
que trabalhara com Golbery no IPES. O SNI também serviu para criar uma comunidade de informações, que utilizava arquivos apreendidos e mantinha contato com diversos setores da sociedade. Além disso, havia acordos com agências de inteligência de outros países, como a própria CIA dos Estados Unidos e o MI6 da Inglaterra. Em função da natureza do golpe, as relações diplomáticas com Cuba foram cortadas logo nos primeiros dias do regime. No campo político, o Brasil se alinhou de vez com os Estados Unidos. O bloco comunista foi visto como uma ameaça, responsável por inspirar os movimentos de guerrilha, que começaram a surgir entre 1964 e 1965. No campo econômico, o caos provocado pela inflação no período janguista precisava ser controlado. No controle do regime, Castelo Branco lançou o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, o qual revelou que o problema das finanças nacionais estava na distribuição de gastos. Os autores Francisco Vidal Luna e Herbert Klein afirmam que distorções ocorriam no setor produtivo pelo elevado déficit público, financiado por emissões de moeda, pela expansão excessiva do crédito do setor privado e por fortes demandas salariais. O impasse financeiro precisava ser resolvido de forma impositiva pelo governo, o que era facilitado pela estrutura autoritária do regime. O PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, colocou em prática a distribuição de subsídios governamentais aos setores agrícolas, a redução dos direitos salariais, como o reajuste baseado na inflação e um aumento na interferência de capital externo no país. O sucesso do plano foi inegável, provocando crescimento no produto interno bruto e uma queda considerável na variação de preços de produtos básicos, que chegou a bater os 90% em 1964. A inflação caiu para 22% na base anualizada. Foi o primeiro período de reformas institucionais. É o que veremos a partir da leitura de Formação Econômica do Brasil. Capítulo 4. Autoritarismo, crescimento econômico e o esgotamento do modelo de desenvolvimento. De 1964 a 1984, 20 anos de ditadura militar no Brasil. O período que se iniciou em 31 de março de 1964 e se estendeu até 1984, caracterizou-se pelo autoritarismo no campo político e por oscilações no quadro econômico, passando do milagre brasileiro para a grande crise dos anos 1980. Podemos dividir este período de 20 anos em 4 fases. Primeira fase, de 1964 a 1967. Fase de reformas institucionais autoritárias. Segunda fase, de 1968
a 1973, fase do milagre econômico. Terceira fase, de 1974 a 1979, fase do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, um programa de investimentos financiado por crédito externo, por endividamento externo, plano de investimento financiado por endividamento externo, que tinha por objetivo recuperar as taxas de crescimento do período anterior, de 1968 a 1973. E quarta fase, de 1980 a 1984. Primeira fase, de 1964 a 1967. Período em que predominou a estagnação decorrente da política de estabilização e ao longo do qual realizaram-se profundas mudanças institucionais, visando a adaptar os instrumentos de política econômica, a forma de interação dos agentes privados com o Estado e a forma de inserção da economia brasileira na economia mundial, ao novo estágio econômico do país e ao modelo de desenvolvimento pretendido. Primeira fase, fase de reformas institucionais, reformas autoritárias. Segunda fase. Nesta fase, denominada milagre econômico, de 1968 a 1973, o país colheu os frutos do processo de ajustamento do período anterior e aproveitou-se de um contexto internacional favorável, apresentando elevadas taxas de crescimento, com relativo controle inflacionário. Segunda fase, fase do milagre econômico, de 1968 a 1973. Terceira fase, de 1974 a 1979. Neste período, tanto por condicionantes internos, desequilíbrios intersetoriais, desequilíbrios entre os setores da economia brasileira, economia interna, tanto como por choques externos, o primeiro choque do petróleo, a economia apresentava uma tendência à retração do crescimento. O Brasil começa a enfrentar problemas econômicos internos, desequilíbrios entre os setores da economia interna e dentro de um panorama de um contexto de crise econômica internacional. O primeiro choque do petróleo, 1973. Agindo contra a tendência, o Estado implantou um ambicioso programa de investimentos, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, visando a sustentar as taxas de crescimento, o que se fez acompanhado de elevação na inflação e aprofundamento do endividamento externo, levando alguns autores a classificar este período como o período de uma economia em marcha forçada, com problemas tanto internos quanto externos. O governo decide pôr em prática, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, financiado por dólares,
financiado por crédito externo, expansão do endividamento externo do Brasil. Terceira fase, de 1974 a 1979. E, finalmente, a decadência. Quarta fase, de 1980 a 1984. Estes anos foram marcados pelos impactos do segundo choque do petróleo e principalmente pelo choque de juros internacionais, que mostraram a vulnerabilidade da economia brasileira a uma crise cambial, explosão do endividamento externo. Buscou-se um ajustamento externo para fazer frente ao pagamento de juros da dívida internacional, trazendo como consequência profunda recessão interna, grande elevação nas taxas inflacionárias e, principalmente, a falência do Estado. Na verdade, dizer falência do Estado é um erro. É um termo de muito efeito, mas, contabilmente, digamos assim, é um erro. O que quer dizer isso? A falência do Estado. A moeda é moeda estatal. E quando a moeda se deteriora ao limite do impossível, digamos assim, o Estado perde a confiança. Logo, o modelo político-econômico que dá sustentação ao Estado implode, é destruído, cai. Isso quer dizer a falência do Estado. Entre 1974 e 1979, o governo brasileiro se endividou em dólares para financiar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Só que o mundo estava numa crise bastante prolongada. Primeiro choque do petróleo, 1973, e em 1979, o segundo choque do petróleo. O preço do barril do petróleo sobe absurda e explosivamente. E o que faz os Estados Unidos da América? Elevam a taxa de juros ao limite do impossível. Os dólares que migravam mundo afora à época fluíram para a economia americana. E o que aconteceu com os países que haviam se endividado em dólar, como o Brasil? Década perdida de 1980. A falência do Estado. Vale a pena repetir a leitura. Entre 1980 e 1984, quarta fase, a fase de decadência do regime militar. Estes anos foram marcados pelos impactos do segundo choque do petróleo e principalmente pelo choque de juros internacionais que mostraram a vulnerabilidade da economia brasileira a uma crise cambial. Buscou-se um ajustamento externo para fazer frente ao pagamento de juros da dívida internacional, trazendo como consequência profunda recessão interna, grande elevação nas taxas inflacionárias e, principalmente, a falência do Estado. Em termos políticos, o período marcou o final do Estado populista e o governo passou a ser exercido de forma autoritária, sem a participação popular, por elementos militares. Manteve-se uma falsa imagem democrática, já que, ao longo do período, o Congresso Nacional continuou em atividade. Porém,
Nem todos seus membros eram efetivamente eleitos. Nem todos os cidadãos puderam participar do jogo político. E os poderes do legislativo foram consideravelmente solapados, aplacados, reduzidos ou até anulados. O grau de autoritarismo e o nível de repressão foram se alterando ao longo do regime militar. A fase mais dura foi a fase do governo Médici, de 1968 até 1974, a partir do qual iniciou-se o período de distensão, a abertura lenta, gradual e segura, que se estenderia ao longo dos governos Geisel e Figueiredo. Avançando. Do golpe militar à abertura política, principais fatos políticos dos governos militares. O populismo foi a forma assumida pelo Estado na transição da economia agrário-exportadora para a economia industrial. Duas características principais permearam o período populista. Primeira característica, a política de desenvolvimento. A necessidade de crescimento econômico para sustentar os compromissos. Este desenvolvimento será marcado pelo intervencionismo industrializante, com pressões para a adoção de políticas de cunho mais liberal e com crescimento marcado por crises. A política de desenvolvimento. A necessidade de crescimento econômico para sustentar os compromissos. Este desenvolvimento será marcado pelo intervencionismo industrializante, com pressões para a adoção de políticas de cunho mais liberal e com crescimento marcado por crises. Segunda característica, a política de ordem. A necessidade de incorporar as massas urbanas para dar sustentação ao estado de compromisso instaurado em 1930. Esta incorporação, porém, tinha também um aspecto de manipulação, já que procurava-se controlar a atuação desses grupos, impedindo sua manifestação autônoma, a cooptação dos grupos e movimentos sociais, a política de ordem. Duas características que marcaram o período populista. Primeiro, a política de desenvolvimento e, segundo, a política de ordem. Política de ordem, uma vez mais. A necessidade de incorporar as massas urbanas para dar sustentação ao estado de compromisso instaurado em 1930. Esta incorporação, porém, tinha também um aspecto de manipulação, já que se procurava controlar a atuação desses grupos, impedindo sua manifestação autônoma. Além da crise econômica, no início dos anos 1960, os governos populistas não conseguiam mais sufocar as manifestações e demandas sociais que eles próprios permitiram emergir. O conturbado quadro político-social, que já se deteriorava desde o segundo governo Vargas, foi agravado depois da renúncia de Jânio Quadros. No período de governo de João Goulart, as posições se radicalizaram e os conflitos sociais se acirraram. Por um lado, as reivindicações pró-reformas de base cresceram,
buscando essencialmente medidas que alterassem o quadro da distribuição de renda e da propriedade no país e ampliassem os direitos de cidadania. As mobilizações populares cresceram tanto nas áreas urbanas, greve dos 700 mil em São Paulo, como no campo, movimentação das ligas camponesas, e mesmo nas hostes militares, manifestação dos marinheiros, de cabos e sargentos, dentre outras manifestações. A aproximação de Jango com esses setores afastou alguns membros governistas mais conservadores. Por outro lado, os setores conservadores da sociedade, insatisfeitos com o descontrole social, também se mobilizaram. A Marcha da Família por Deus e pela Liberdade, e passaram a articular a trama golpista junto à cúpula militar. Estes, também insatisfeitos com a desordem social e com a quebra de disciplina, desrespeito à hierarquia militar, aproximação dos escalões inferiores com trabalhadores organizados e entidades sindicais, etc. e tal, influenciados pela doutrina da segurança nacional e da oposição ao comunismo, buscavam, juntamente com grupos civis, a volta da ordem, a fim de que fosse possível a implantação de um processo de modernização do país, com a retomada econômica, porém com a manutenção da estrutura social e dos privilégios estabelecidos. Esse quadro, panorama e contexto levou ao golpe militar que deporia Jango sem grande resistência, em 31 de março de 1964. O governo militar administrou e transformou o país por meio de atos institucionais e decretos que centralizaram todo o comando no poder executivo e tornou o Congresso figura decorativa. Deve-se destacar este fato. O Executivo tirou o poder de decisão do Congresso, mas manteve no papel seu funcionamento, assim como, inicialmente, a própria Constituição de 1946, dando a aparência de respeito às regras estabelecidas e de não autoritarismo do regime. O primeiro ato institucional, AI-1, foi decretado em 9 de abril de 1964, pelo chamado Comando Supremo da Revolução. E o que era o Comando Supremo da Revolução? Vamos à nota de rodapé. O Comando Supremo da Revolução assumiu o controle do país depois do golpe desencadeado pelo general Olímpio Mourão Filho, que marchou sobre o Rio de Janeiro com tropas vindas de Minas Gerais. A presidência foi assumida por Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara, mas era efetivamente exercida pelo comando. Este era composto pelos ministros General Arthur da Costa e Silva, Vice-Almirante Augusto Rademacher Grunwald e Tenente Brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo. Entre suas principais determinações estavam a suspensão da imunidade parlamentar e permissão para o comando revolucionário cassar mandatos e retirar direitos políticos. A suspensão temporária da estabilidade dos funcionários públicos e especialmente da vitaliciedade dos magistrados.
a prerrogativa do Executivo na criação de despesa pública, a instauração do chamado decurso de prazo, restrição de tempo imposta ao Congresso, 30 dias para a Câmara e o Senado apreciarem os projetos de lei do Executivo, a partir do que considerar-se-ia o projeto aprovado, e a possibilidade de instalação de inquéritos policial-militares, os IPMs, contra os chamados subversivos da ordem. Também foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informações, que se tornaria rapidamente um dos principais órgãos do governo no controle e na repressão aos opositores do regime. Com essas medidas, criou-se o quadro institucional necessário para que os militares pudessem executar a Operação Limpeza, caçando os adversários do regime e eliminando direitos políticos. Nota de rodapé. Podemos citar como exemplo de políticos atingidos pela Operação Limpeza João Goulart, Miguel Arraes, Brizola, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Mauro Borges, entre outros. A repressão focalizou, além da classe política que se opôs ao regime, a sociedade civil organizada, como os sindicatos e os movimentos camponeses e estudantis, enfraquecimento dos sindicatos e dos movimentos e grupos sociais. Informações preciosas sobre um período muito importante da história do Brasil. Por fim, vamos a outra bibliografia utilizada para este vídeo. Projeto Nacional, O Dever da Esperança, autor Ciro Gomes. Vamos lá, vamos ler o que o senhor Ciro Gomes tem a dizer sobre este período. Muito interessante a diversidade bibliográfica, porque estamos lendo bibliografia de um político, bibliografia de acadêmicos, professores acadêmicos, e uma bibliografia didática, intermediária entre ensino médio e o ensino superior. Então, podemos dizer uma bibliografia didática, uma bibliografia acadêmica e uma bibliografia de um político. Vamos lá. Capítulo Uma Nação Adiada. Um pouco de história. A crise política em que o país foi lançado com a eleição e posterior renúncia de Jânio Quadros, tentativa de impedimento da posse de João Goulart, mudança parlamentarista, volta do presidencialismo e, finalmente, o golpe de 1964 impediu a execução do novo projeto nacional que o governo Jango tinha para o país. Apesar disso, o presidente João Goulart, nos menos de 3 anos que permaneceu no cargo, enfrentou todas as sabotagens a seu governo e tentativas de golpe com serenidade e sem jamais recorrer à violência.
Talvez esse tenha sido o maior legado de esperança e de pacifismo do governo João Goulart. Jamais apelou para a violência, mesmo sendo sistematicamente golpeado. Um ser humano diferenciado. O país ainda cresceu a uma taxa média de 5,2% ao ano, e ele conseguiu executar ações importantes, como a fundação da Universidade de Brasília, UNB, um projeto revolucionário de universidade, e a Lei de Remessas de Lucros, que foi a resposta de seu governo para equacionar o nosso problema crônico na balança de pagamentos e disponibilidade de dólares, o que já garroteava nossa capacidade de financiamento e, portanto, nosso desenvolvimento. E o que é balança de pagamentos? Nota de rodapé. Balança de pagamentos é o registro de todo o dinheiro que entra e sai de um país, na forma de importações e exportações de produtos e serviços, de fluxo de investimentos e capital financeiro, remessa e recebimento de lucros e transferências. Balança de pagamentos. Nela está a balança comercial, fluxo de importações e exportações, balança de pagamentos, tem balança comercial, balança de capitais, fluxo de dinheiro que entra e sai do país, investimentos que entram, investimentos que saem, aplicações financeiras que entram, aplicações financeiras que saem, remessas e recebimento de lucros e transferências. Eis a balança de pagamentos. Ao contrário do que a propaganda do regime militar alegava, o governo Jango e seu projeto nacional contavam com amplo apoio popular. Pesquisa Ibope de março de 1964 revela que, se pudesse se candidatar no ano seguinte, Jango teria mais da metade das intenções de voto na maioria das capitais pesquisadas. Mesmo em São Paulo, tradicional reduto antigetulista, o governo Jango contava com 45% de avaliações de bom e ótimo. Só 16% o consideravam ruim ou péssimo. Havia amplo apoio nas capitais às medidas anunciadas no comício da Central do Brasil às reformas de base, como reforma agrária, reforma urbana, o voto dos analfabetos, a aposentadoria rural, a função social da propriedade, o dispositivo legal da medida provisória e o monopólio do Estado em setores estratégicos da economia. E o cara foi acusado de ser comunista por conta disso. Toda a agenda que foi absorvida pela Constituição de 1988, Jango já houvera proposto. Reforma agrária, reforma urbana, o voto dos analfabetos, a aposentadoria rural, a função social da propriedade, o dispositivo legal da medida provisória e o monopólio do Estado em setores estratégicos da economia. Tudo isso foi incorporado pela Constituição de 1988. E João Goulart já houvera proposto tais reformas de base.
24 anos depois, com o fim do regime militar e a promulgação da Constituição de 1988, praticamente toda a agenda das reformas de base se tornaria parte de nossa Carta Magna. Embora algumas dessas reformas nunca tenham saído do papel, como a reforma agrária, fica ridículo hoje pensar que o voto do analfabeto ou a aposentadoria rural pudessem ter sido consideradas parte de uma agenda comunista, como alegado na propaganda do golpe de 1964. Com a consolidação do golpe em 1968, os militares reorientaram a economia, tentando reestabelecer um projeto de desenvolvimento. De novo, entretanto, evita-se o conflito político de construção de poupança nacional e se busca o atalho do endividamento externo, então de longo prazo e barato, como fonte central desse novo ciclo de crescimento econômico. Depois de uma intervenção no sistema financeiro nacional, fixando limites para as taxas de juros cobradas nos empréstimos bancários e distribuindo incentivos para os bancos que reduzissem suas taxas, criaram as bases para a retomada de nossa vocação de crescimento. Criaram-se as bases para a retomada de nossa vocação de crescimento. São as reformas institucionais autoritárias empreendidas entre 1964 e 1967. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, passou a assumir o oferecimento de crédito barato para financiar os investimentos do setor industrial brasileiro. O resultado dessas políticas recebeu o apelido de milagre econômico entre 1968 e 1973. Milagre econômico. O condutor da economia brasileira nesse período, o então ministro da Economia Delfim Neto, costuma protestar contra esse apelido. Ele gosta de lembrar que milagre é efeito sem causa, e o crescimento do país no período foi causado pelo planejamento e trabalho árduo do governo e de milhões de brasileiros. Justo. No entanto, a divisão causada no país pela Guerra Fria e a interrupção da democracia tiveram impacto também na formulação do projeto do regime militar. O consenso nacional em torno do desenvolvimentismo começou a ser erodido, porque o interesse nacional passou a ceder às pressões ideológicas vindas do exterior. Com aqueles que defendiam uma expansão mais vigorosa do mercado interno e melhor distribuição de renda colocados do outro lado de um muro que não era nosso, ocultou-se uma importante parte do problema brasileiro: a absurda e inigualável desigualdade social. Mas isso não nos fará deixar de reconhecer que, entre 1968 e 1974, o Brasil cresceu extraordinários 10,7% em média ao ano. Em outras palavras, dobrou seu PIB no espaço de 7 anos, dobrou seu Produto Interno Bruto no espaço de 7 anos. Não há muitos registros desse volume na história da economia do mundo.
Segundo o Pinworld Table, em 1969, um brasileiro produzia o equivalente a cerca de 21% da riqueza produzida por um norte-americano. Em 1980, nosso produto interno bruto per capita médio correspondia a 35% em comparação com o PIB per capita médio do norte-americano. A sensação era a de que estávamos prestes a nos tornar a nação rica e moderna que sonhamos ser um dia, e de que, como dizia o slogan, ninguém parava esse país. Evidentemente, não se está aqui a fazer juízos de valor sobre os diversos regimes e concepções que nos guiaram politicamente entre os anos de 1930 e os anos 1980. Para mim, de nada vale crescimento econômico sem liberdade e sem promoção de justiça social. Entretanto, é muito importante que se recuperem esses números para enfrentar entre os brasileiros de nosso tempo o pessimismo e a descrença hoje dominantes, principalmente entre os jovens. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se esse chão adorado é o mesmo, e se nossa linda gente mestiça, caótica e culturalmente exuberante e diversa é a mesma, fica claro que nosso destino é o êxito civilizatório e não o fracasso. Foram utilizadas para este vídeo 3 bibliografias. A bibliografia de um político, Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. A bibliografia de 3 professores acadêmicos, Amaury Patrick Grimald, Flávio Azevedo Marques de Saez e Rudinei Toneto Júnior. E a bibliografia de um livro didático, Sociedade Brasileira Contemporânea, autoria do professor Rodolfo Estanque. É isso. Avançaremos com mais leituras sobre o regime militar no Brasil, os 20 anos de regime militar no Brasil. Para entendermos o presente, precisamos compreender o passado. É isso. Muito importante. É isso. Principalmente a juventude. Amém.